Jair, falando uma linguagem um pouco mais técnica, quais são as características do Ruby que chamam a atenção de um profissional hoje que já programa aí na internet, conhece ASP, conhece o PHP? O que ganho ele pode ter trabalhando com Ruby? Olha, primeira coisa, por exemplo, que chamou a atenção em Python, a legibilidade do código. Pode parecer estranho, mas se você pega um código que você escreveu há um mês atrás, há um ano atrás, e você vai ler, fica muito fácil de ler, porque ele tem menos ruído. Vou citar um exemplo. Você pega, por exemplo, PHP, tem vários sinaizinhos lá, arroba, ou Perl, por exemplo, para cada tipo de variável tinha que ter ou um cifrão, ou uma coisa, ou seja, uns adornos que acabavam criando certo ruído na linguagem. É claro que pode ter discussões aqui, que linguagem sempre dá discussão. Mas o Python começou assim, ele não tinha, por exemplo, como o Java ou o C, ou C++, aqueles braces, né, os chamam de curly braces, né? Não me lembro agora, mas não é um colchete, né? Entendeu? Para separar uma chave, para separar os comandos e tal. O Python ele usava indentação. Eu quero fazer um if, then, else. Então, do if, o que tiver identado, ou seja, modificado o alinhamento para cá, está tudo embaixo do if. Eu não tenho if, then, begin, end. Está entendendo? Então, é uma elegância de leitura. O Ruby herdou isso também. O Ruby ele tem uma coisa que eu acho interessante. Se você já programou em Java, toda vez que você quer mudar uma propriedade, você tem o que a gente chama de get set. Então, ou seja, poxa, mudar uma propriedade é uma coisa simples, você tem que criar um procedimento para alterar aquela propriedade. Então, o Ruby tem uma coisa chamada attribute accessors, assessores de atributos. É um pouco mais complicado de falar aqui, mas com isso você fica simples. Né? Você, com o comando de uma linha, você cria a possibilidade de você escrever e ler um atributo de um objeto. Né? Tem até um caso interessante aí de uma intranet, que é um caso de Web 2.0 de sucesso do Brasil, que é o Aprex, né, que foi criado em Ruby. E eles tinham uma versão anterior escrita em PHP, que eles demoraram não sei quantos meses para escrever, e não funcionou do jeito que eles imaginavam. E eles passaram a trabalhar com Ruby e em pouco tempo a coisa estava já funcional e tudo. E hoje é um projeto até citado internacionalmente como o futuro. Interessante. Então, para você ver só, às vezes as pessoas elas subestimam a legibilidade do código. Né? A tal ponto que às vezes você pega um pedaço de código e está escrito ali, não mexa, está funcionando. Ou seja, o negócio é tão complicado que é melhor eu não mexer. Então, a ideia do Ruby, né, do Python, do Jim, era melhorar a legibilidade e ser elegante. Tem uma coisa que tem poucas linguagens que tem, que é o uso de blocos, o uso de iteradores, né, iterators, né, que é uma coisa que agora que o Java praticamente implementou. Agora, como uma linguagem nova, ela carecia o quê? De libraries, né? Se eu quiser acessar um banco de dados no Ruby, como faz? Se eu quiser acessar uma porta serial. Então, isso tudo vai se desenvolvendo com o tempo. Hoje é uma linguagem madura, né? Como você mesmo falou da Brex, tem outros sites. E com o advento do Ruby on Rails, né, eu falava Ruby, né, mas tu está se falando Ruby, então, né, que realmente explodiu como ferramenta para a internet. Né, como ferramenta para a internet. E que foi o David Heinemeier. Né, então, ele desenvolveu lá, juntou na realidade algumas coisas que já existiam, como Active Records, né, que é uma ferramenta, uma APIzinha lá interessante para escrever em banco de dados. E ficou de uma simplicidade, meu amigo, que quem já desenvolveu para o web, usando, por exemplo, ADO, como nós fizemos em VB, né, usando as ferramentas da Microsoft. E você pegar um objeto e dar um comando, que essa é a ideia da programação orientada do objeto. O objeto, ele diz assim, commit, ou save yourself. Eu queria saber onde que ele vai se salvar.
sendo banco MySQL, sem Oracle, sem não sei, eu não quero saber. Eu quero que ele tenha, ele vai gravar os dados dele de uma maneira persistente. Qual é o framework de persistência? Entendeu? Então, em termos de elegância. E o David Heinemeier, ele diz assim, ele não seguiu um padrão, ele definiu o padrão deles, olha pessoal, esse é o meu padrão, é simples, é fácil de usar, se vocês usarem vai dar certo. Aí ele aboliu o XML, ele criou o próprio padrãozinho dele lá para coisa, XML tá entre nós, eu acho horrível o XML, ele também é cheio de ruído, ou seja, tem muita coisa que não é informação necessária, mas é um padrão, né? Às vezes nem sempre aquilo que é melhor, né? Existem outras soluções que eu também fico vendo, né? Eu gosto muito do JSON, tem uma outra solução nessa parte de transferência de dados, né? Do XML. Então, assim, eu andei vendo Ruby, né? Eu vi Java, vi Python e cheguei no Ruby, o whatever you want, né? Ele parece bem completo, elegante, né? E só não é compilável, né? Então ele se presta muito bem para software livre. Você vai e o teu fonte fica disponível para quem quiser, né? Utilizar e melhorar. Por isso é muito difícil você encontrar pessoas que estejam dispostas a desenvolver software proprietário em Ruby. Vão preferir uma linguagem compilada, ou VB, ou C Sharp, ou outra coisa assim. Ok. Jair, nessa trajetória aí, é lógico que você viu várias tecnologias nascendo, várias tecnologias sendo abolidas, né? Várias tecnologias sendo aí adotadas como padrão, né? O que você vê para o futuro e o que você dá de conselho para quem está iniciando agora na internet, né? O que é padrão hoje, o que ele precisa se preocupar para estar aí no mercado disponível e ser um profissional requisitado? Com certeza nós sabemos o seguinte, que as coisas vão mudar. Então você tem que estar pronto para aprender continuamente. O aprendizado é contínuo. Você não pode dizer, eu aprendi tal coisa e vou me fechar naquilo. Antenado nas mudanças, nas coisas novas que vão acontecendo, né? Porque a tecnologia ela tem uma finalidade, facilitar a vida das pessoas, cada vez mais facilitar. Então, em termos de usabilidade, como eu falei, em termos de uma linguagem de programação que vai facilitar a vida do programador, que seja produtivo, né? Então, esse seria o primeiro conselho. Se prepare, você está aprendendo uma coisa hoje e procure aprender conceitos, né? Aprender conceitos. Então, coisas que vieram para ficar. Programação orientada a objetos, mas entender exatamente. Devido à complexidade do software, você tem que dominar uma metodologia de análise de projeto orientado a objetos, né? Por exemplo, hoje existe uma linguagem de modelagem, que é o ML. A linguagem em si é interessante de modelagem. O processo de gestão do desenvolvimento do software, existem vários, né? Existe, por exemplo, Iconics, né? Existe o Root, processos mais longos, mais pesados, mais leves. Então, eu esteja pronto para estudar, para aprender, né? Em termos de linguagem, eu sempre digo assim, que tem muita coisa interessante. Linguagem é ferramenta, né? Então, se eu for desenvolver um programa ou um sistema para um microcontrolador, não adianta eu usar Ruby. Eu vou ter que usar Assembly ou C. Eu vou ter que usar a ferramenta certa, o trabalho certo. Na área de banco de dados, hoje em dia, você não pode mais se prender a um produto. Antigamente, eu fazia um DBA em Oracle e aprender PL, SQL. Sabendo o seguinte, quem manda é o mercado. Eu nunca fui um grande fã, né, de produtos e soluções da Microsoft, mas eu me associei a um projeto em que uma das especificações é isso. Inclusive, no dia do projeto, a pessoa me questionou por que nós estávamos desenvolvendo em SQL Server e não em Oracle. E a minha resposta foi simples. Eu tenho certificação em Oracle. Eu desenvolvo em SQL Server porque é uma exigência do projeto.